Bonga, a votação decorreu ontem em todo o país, com um e outro sobressalto, como vocês observadores têm estado a reportar. Vamos concentrar nesta conversa a Nampula, que é a principal praça eleitoral do país, mais de 3 milhões de eleitores que deverão escolher para a Assembleia da República, que é o Parlamento moçambicano, 48 deputados, mas eleitores também que participam na votação para a escolha do Presidente da República. Há quatro candidatos: Daniel Chapo, da Frelimo, o Lutero Simango, do Movimento Democrático de Moçambique, Venâncio Mondlane, que é independente com o apoio da organização Podemos, e o Suf Mamadi, que é o candidato da Renamo. De uma forma geral e em breves linhas, como é que decorreu, como é que viu como observador a votação de ontem? Muito obrigado. Quero agradecer pelo convite que nos foi endereçado através da plataforma Sala da Paz, que tem estado a fazer a observação deste processo eleitoral desde as primeiras fases da manhã do dia de ontem. De facto, em termos da abertura, temos a informar que, de facto, houve, em algumas mesas onde os nossos observadores estiveram posicionados, uma abertura pontualmente às 7, conforme preconiza a lei, e estiveram nessas primeiras horas a afluência de maior número de eleitores para poder exercer o seu direito do voto. E também no decurso do dia fomos também verificando este nível de afluência, mas ao longo mesmo do decurso do dia verificamos também uma situação um pouco inversa, que tem muito a ver com, se calhar, o fator ligado à lentidão das filas de votação, que em algumas mesas sucedeu uma redução relativa dos eleitores que se faziam às filas de votação. No entanto, já para mesmo lá a fase do encerramento, conseguimos mais verificar um número maior de eleitores que se fizeram às urnas de votação. Entretanto, esta afluência foi muito mais verificada, pelo menos nos locais onde estivemos posicionados, com um número significativo de mulheres de uma idade compreendida entre 30 a 40 anos de idade. Mas também um outro aspecto que temos a destacar é o fato de, nas várias escolas onde fizemos a observação eleitoral, ao nível das assembleias de votação, onde foram instaladas as mesas, verificou-se uma inacessibilidade, pelo menos para pessoas Uhum. com deficiência físico-motora, porque nas salas onde estavam a funcionar as mesas de votação não permitiam uma acessibilidade para pessoas com este tipo de situação. E isso, de facto, pode ser também um dos fatores, um dos desafios que este processo vai trazendo, do ponto de vista de garantir que o sufrágio seja, de facto, universal para todos os moçambicanos, independentemente da sua condição física, motora e mesmo também a classe social. Aliás, Não considerar Bonga, não é a primeira vez que os observadores e a imprensa denunciam esta falta de rampas para que as pessoas portadoras de deficiência motora, em particular, possam exercer o seu direito a voto, além de falar das pessoas com deficiência visual, que os boletins de voto de Moçambique não incluem, por exemplo, o código Morse, e sistema mesmo hebraico. na educação cívica não há muita a interpretação através da linguagem de sinais de Moçambique, que é avançada, e há pessoas que já dominam esses aspectos. Deixando de lado também este sistema de votação, de certa forma, retrógrado, porque ainda é uma votação manual e ainda a contagem boletim a boletim, e com aquele esquema que é escrever os traços nos quadros. Como é que vê para esta situação? Bem, de facto, é um desafio que nós temos no nosso contexto moçambicano, sobretudo quando nós falamos das eleições presidenciais, em que envolve uma bastante logística enorme, e também as urnas, os locais onde faz a votação, mas também não só ligado à questão, por exemplo, da acessibilidade, também a forma como se faz a votação, como referiu aqui. Ah, Essas mesas de votação também foram instaladas sobremaneira em locais onde tem difícil acesso à eletricidade. Por exemplo,
quando ia pondo-se o sol, verificamos que tivemos que recorrer às os nossos próprios meios, telefones, as lanternas dos telemóveis e também algumas lanternas que foram providenciadas pelo STAI provincial, a Comissão Nacional de Eleições, nesse caso a Comissão Provincial de Eleições. Então, esse todo processo, de facto, ainda demonstra um desafio para aquilo que é o nosso processo eleitoral. Mas temos a destacar o fato de que, ao nível da cidade de Nampula e nos distritos onde nós estamos também a observar, refiro-me aqui Monapo, Meconta, Nacala Porto, Ribaue, entre outras zonas onde estamos a fazer observação, de facto verificou-se uma votação ordeira, pacífica. No entanto, nas situações isoladas, fomos reparando que há casos em que foram flagrados pessoas, nesse caso, uma senhora, na verdade, que trazia na sua caplana cerca de 15 boletins de voto, e também um jovem que fez-se presente numa mesa de votação que trajava uma camiseta de um determinado partido, e isso também tem a ver com a questão de alguma infração relativa ao processo de votação, que digamos, a questão de uma propaganda no momento em que se faz a votação. Mas também tem um outro dado extremamente importante que nós estamos a verificar, que verificamos, que foi o fato de, em algumas mesas de votação aqui na cidade de Nampula, termos verificado uma alteração da posição do partido Podemos. Em algumas mesas onde nós fomos visitando, Podemos estava em posição 17, mas nas outras encontrava-se maioritariamente na posição 16. E isso ainda não tivemos nenhuma explicação exaustiva vinda, nesse caso, dos órgãos competentes, como no caso da Comissão Provincial de Eleições ou até mesmo a Comissão Nacional de Eleições, mas é um dado que nós verificamos, e não só ao nível da cidade de Nampula, fomos verificando também, abrindo um pouco a nossa análise nas outras províncias, sobretudo na província de Sofala, em que o candidato, nesse caso o partido Podemos, não constava do boletim de votação. Do boletim de voto. Então, são casos que ainda, exatamente, boletim de voto, são casos que ainda carecem de alguma explicação por parte dos órgãos competentes, mas, de um modo geral, o processo decorreu de uma forma tranquila. O encerramento também da votação foi respeitada a questão da votação até o último eleitor, e isso foi aspecto que nós verificamos em todas as assembleias de votação. Entretanto, um dos aspectos que, por exemplo, o novo pacote eleitoral que foi introduzido ainda este ano, que é a Lei 15/2024, de 23 de agosto, estabelecia que os membros da Assembleia de Votação, declarada encerrada a mesa, eles têm um direito de descanso de 1 hora. E várias mesas que foram declaradas encerradas entre 18 a 19 horas. O início da contagem só começou mais tarde, o que significa que este horário, de fato, não foi cumprido. Aqui cumprido. E o outro aspecto... E outro aspecto que queria ver, podemos voltar noutras conversas, a questão das violações em termos de horário e também do cansaço daqueles que estão envolvidos no processo. Em 1 minuto, Bonga, como é que está neste momento a contagem em termos dos boletins que já foram escrutinados, e também se é que está no teu alcance, qual é que é a tendência de resultados? Sim, na verdade, ao nível da cidade de Nampula e também dos outros distritos, temos estado a verificar uma disputa renhida entre 2 candidatos presidenciais, nesse caso o Venâncio Mondlane e o Daniel Chapo, que está, na verdade, em disputa entre terceiro e quarto lugar, o Sufo Momadi e o Lutero Simango. Mas, de facto, esses ainda são dados preliminares que foram apurados ao nível de algumas mesas. Ainda temos, por exemplo, nas zonas urbanas, onde precisamos de apurar mais em termos dos dados,
Mas, de facto, o cenário que estamos aqui a verificar é mesmo uma vantagem bastante larga entre esses dois candidatos, mas que também propende para o Daniel Chapo, estando em segundo lugar, o Venâncio Mondlane, e relativamente em terceiro lugar, o Suf Mumadi, sendo o quarto, Lutero Seman. Bem, Bonga, esses são dados são preliminares. dados preliminares, como diz o Bonga. Bonga, nós teremos a ocasião durante o fim de semana e durante a próxima semana de voltar a conversar com o Bonga ou com outros elementos da Sala da Paz ou outros observadores para pontuarem aquilo que têm estado a verificar no terreno sobre o processo da contagem dos votos, que é um dos processos que é bastante contestado, quer pela oposição, quer por observadores, mas que vocês têm aí a missão nobre de seguir e dar à população aquilo que é o cenário real. Bonga, continuação de um bom trabalho e que encontre espaço também para descansar. Muito obrigado, bom trabalho.